E aí, aproveitando agora esse gancho, eu queria ver com você o seguinte, cara. A gente falou sobre essa questão de perseguição. Como é para um jornalista que está fazendo esses trabalhos que você tem, que está se expondo, que está correndo atrás dos fatos, como é para você trabalhar em duas condições aqui, né? A questão de pandemia e na questão do meio bolsonarista, porque a gente está numa parte surreal da democracia. A gente está esses ataques que você falou, eu acredito que eles prejudiquem, né? Mas então eu queria que você falasse um pouco das dificuldades de se atuar por conta da pandemia e também por conta dessa questão bolsonarista. Seria muito mais fácil conseguir oportunidades de emprego nesse meio do jornalismo hoje se eu tivesse um perfil mais à direita, isso não tenho a menor dúvida. Então, na hora que você tem um governo que tem uma ideologia que você, de alguma maneira, é visto como uma pessoa que é mais aproximada daquela ideologia do governo, isso te facilita, te abre portas nesse meio, até porque muitas vezes são essas as pessoas que acabam tendo acesso às fontes que estão no poder naquele momento. Eu, como um jornalista dissidente, né, que fica batendo em todo mundo, eu tenho uma relação de fonte que eu consigo ter algumas fontes à direita também. Eu não tenho só fonte de um lado, eu consigo ter dos dois lados, mas mesmo assim eu sei que seria muito mais fácil a minha vida hoje se eu fosse me comportasse parecido aí com, sei lá, com a Alexandre Garcia da vida, com essa galera que tem um pensamento mais parecido com o Bolsonaro. E eu teria uma facilidade, inclusive, porque como eu já entrevistei o Bolsonaro... Ó, chegou de novo. Tá, meu amor, já agora tá acabando. Vai lá, pede pra mamãe agora. Vai, que ela... Tá, mas eu sei que a mamãe tá dando mais 5 minutos que eu vou lá, rapidinho, mais 10 minutos. E aí, o Bolsonaro, eu tinha uma relação de fonte com ele, né? Porque nesses anos de CQC, que a gente falou com o Bolsonaro, ou eu tava do lado dele quando o repórter era Rafael Cortez, Mônica Oz, eu era o produtor de conteúdo, eu estava ali do lado como produtor de conteúdo, ou depois como repórter. Então eu tinha até uma relação de fonte ok com eles, Bolsonaro, do Bolsonaro, essa turma, né? Eles até me contavam algumas coisas, mas se eu fosse um puxa-saco, se eu fosse um aproveitador, se eu fosse um oportunista agora, eu estaria fazendo como vários, né? Babando o ovo desse governo e ganhando uma vida muito mais fácil. Só que é óbvio que eu me sentiria um lixo e não conseguiria conviver comigo mesmo. Então, Bolsonaro é aquilo que a gente sempre abominou. Inclusive no CQC a gente mostrava muito o Bolsonaro, nunca banalizando ele. Sempre como aquele político que representava tudo aquilo que a gente discordava. Essa era a realidade do CQC. O Bolsonaro, quando eu entrei no CQC, que foi em 2010, eu me lembro, eu conversando com a direção do programa, e a gente tinha isso, a gente tinha como objetivo criar alguns inimigos na política. A gente pensou, a gente tem que ter 2, 3, 4 deputados, a maioria tem que falar com a gente, mesmo que a gente faça as perguntas mais absurdas, é bom manter um nível de relação para que ele fale de novo. Mas tem que ter 4, 5, 6 que a gente espanca e que se ele não quiser mais falar, dane-se, mas que a gente expõe e não banaliza. O Bolsonaro era um deles. Tanto que ele chegou a pensar em processar o CQC, ele brigou com o CQC várias vezes, mas ele era malandrão e continuava falando com o programa. O programa explorava a imagem dele, já que era uma imagem de alguém que representava aquilo que a gente discordava, então era uma maneira da gente ir para cima, bater e também se pontuar como programa, mostrar o que a gente via que era o que a gente acreditava que fosse errado, né? Explorar aquilo, bater naquilo. E você pode pegar qualquer entrevista do Bolsonaro para o CQC. Nunca vai ter nenhuma que tenha um momento realmente positivo para ele. Você pode falar que o Bolsonaro, como apareceu tanto, ele ganhou também espaço em outras mídias que foram muito mais colegas, né, amigáveis com ele, porque o CQC não era. Era uma relação realmente de ódio, só que ele usava o CQC e o CQC usava ele. Mas eu acho que talvez a gente tenha, como a gente usou muito ele e ele dava audiência, a gente tenha aberto as portas de outros canais
para o Bolsonaro, e esses outros canais foram muito coniventes com o perfil dele, com o tipo de discurso dele. Mas o CQC não era conivente. E eu desafio qualquer pessoa, achar qualquer trecho do Bolsonaro, qualquer entrevista em qualquer ano, que você fale, tá vendo, isso aqui é bom para a imagem dele. Não tem, cara. Tanto que se você for pegar os momentos negativos que são usados contra o Bolsonaro, são sempre tirados do CQC. Não, ele ganhou, ele realmente, como você falou, ele ganhou muito espaço no CQC por falar absurdos, mas acabou que também aquele negócio é uma relação de dependência, né? O pessoal vai em busca da audiência. Por exemplo, eu lembro uma vez que o Rafinha Bastos chamou de burra a mulher do dono da Rede TV porque ela não conseguia falar octógono. Ela estava entrevistando o Vitor Belfort e ela não conseguia falar octógono. Aí ele falou, é octógono, sua burra. E aí o dono da TV forçou o Rafinha a pedir desculpas e no programa seguinte ele publicamente pediu desculpas. E aí, então o que acontece? Você não acha... eu acho que entra essa questão também, né? Você tem uma questão também de quem você quer colocar, existe uma questão de pauta, de interesses também dessas grandes mídias, né? O que você acha? Assim, o CQC, quem criava as pautas de política era eu e o repórter. Cara. A real é essa. Ninguém me dizia absolutamente nada. Às vezes eu estava saindo de São Paulo com a Mônica, ou com o Cortez, com o repórter que fosse fazer a matéria ali, e ainda não tinha pensado na pauta. Estava pensando no avião, lendo notícia, pensando o que a gente pode fazer, como fazer, quais perguntas, qual ação, quais personagens. Muitas vezes era muito em cima da hora, inclusive. E aí, quando a gente voltava para São Paulo, com 2 matérias de Brasília, 2 reportagens feitas realmente sem a intromissão, sem o pitaco de ninguém, a gente mostrava lá para os nossos chefes e eles tinham que aprovar ou não a matéria e quase sempre aprovavam. Quando não aprovavam, era porque a matéria não estava boa. Não vou dizer que não teve nenhuma matéria que caiu por pressão de político, já aconteceu. Mas não porque a produtora quis derrubar. Aí foi coisa do canal. Aí foi coisa da Band mesmo, que sofreu pressão pouquíssimas vezes, mas aconteceu. Inclusive saiu isso no último ano do CQC, eles não faziam mais política, foi o ano que eu saí do programa. Em 2015 eu saí do CQC, eu entrei em 2009 para 2010 e saí em 2015. E o CQC em 2015 não fez política mais. E o Maurício Sticer, ele publicou isso no UOL. Ele deixou claro, não está sendo mais falado de política nem no CQC, nem no Pânico, por uma questão de censura mesmo, por uma questão de imposição do canal. E o CQC, ele precisava de política para sobreviver. E quando a gente ia para cima do Bolsonaro, muitas vezes, claro, o que você falou é verdade, dava audiência fácil falar com o Bolsonaro. E claro que a audiência pesa também. Agora, o Bolsonaro, quando a gente acabou, o programa acabou em 2015. Em 2015, o Bolsonaro ainda era insignificante politicamente. Ele, em 2016, ainda era insignificante politicamente. Ele foi ser eleito em 2018. Eu acho que aconteceu tanta coisa nesse meio tempo, até depois que o CQC acabou, de decepção com o PT, com a Dilma, dessas histórias de criminalizarem também a esquerda, da mídia também, fazer muito esse discurso lavajatista do Sérgio Moro, de bater de um lado só, o Sérgio Moro completamente parcial, e a mídia blindando o Sérgio Moro e sendo praticamente assessora de imprensa do Moro, fazendo tudo que o Moro queria. Hoje, muitos se arrependem, inclusive, né? Viram que foram idiotas, mas essa narrativa anti-esquerda, criminalizando a política, exaltando o antipolítico, e a narrativa fake de que o Bolsonaro era a antítese da política, de que ele era anticorrupção, toda essa mentira junta, isso tudo sim catapultou a imagem dele para se tornar alguém relevante politicamente a ponto de vencer uma eleição presidencial. Falar que o CQC elegeu o Bolsonaro é um exagero. Falar que de querer discutir se o CQC deveria ter dado menos espaço, eu acho que faz sentido, é necessário, talvez devêssemos ter dado menos espaço, mas não ter tirado todo o espaço dele, ter dado espaço sim, e da maneira como retratamos ele, mostrando ele, o Bolsonaro cru ali, né, que ele esse Bolsonaro tosco, esse Bolsonaro que tem ideias que podem ser taxadas de fascistas, que simpatiza com ideias que creem sim em superioridade entre raças. Bolsonaro é uma espécie de Olavinho mesmo.
O Olavo é um sujeito que já deixou exposto diversas vezes o racismo dele. E essa turma, sim, eles têm uma crença de que existem, sim, raças superiores, que japonês é superior, que loirinho é superior, e o caramba. Eles são assim, essa gente. E a gente sempre mostrou o Bolsonaro desse jeito, cara. Então, assim, eu tô tranquilo, pelo menos, do trabalho que foi feito, da maneira como a gente retratou o Bolsonaro. Eu posso discutir, porra, usamos demais o cara a ponto de abrir portas demais para ele. Isso a gente pode discutir. Mas a gente Aí analisou o cara.